Fala, que conecta. Começa agora o Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende para quem faz acontecer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI. Jonathan Manique Barreto, bom dia. Bom dia, João. Fala que conecta. É isso aí. Aliás, esse tema essa questão de conecta aí tá em várias vertentes, inclusive no ambiente de política aí tá muita gente usando essa questão. Com certeza. Eu trouxe hoje um tema para a gente falar, conectado com o jornalismo e também com esse ambiente de conexão, que é a gente falar um pouquinho sobre marketing de oportunidade. A gente teve um caso muito legal aí na semana passada, com certeza tu acompanhou, do último dia do William Bonner, né, no Jornal Nacional, e várias marcas aproveitaram esse momento para fazer propagandas específicas para aquele momento. Então, entrando nesse clima, né, nessa dinâmica do último dia do William Bonner e, de certa forma, até homenageando ele. Então, aproveitaram dessa oportunidade para criar um fato novo, algo conectado, né, com esse ambiente, para poder fazer algo diferente, né? A gente trouxe aqui, né, algumas frentes para falar um pouquinho sobre esse processo. Mas antes, acho que é importante falar um pouquinho do o que é marketing de oportunidade, né? Então, o público, ele sempre tem que estar atento, né, àquele momento, do que está acontecendo na sua marca, né? E quando que a marca identifica um momento relevante, seja um evento, uma pauta midiática, um comportamento que é emergente, uma tendência de mercado, para aproveitar essa atenção extra, né, que todo mundo está dando para aquela situação e aproveitar o contexto favorável para fazer um engajamento coletivo, né? Então, é o fato de tu não esperar ou trabalhar com uma campanha pronta, né, mas sim estar preparado para aproveitar o que está acontecendo agora nesse momento, para tu entrar naquela onda e de alguma forma tu poder potencializar a comunicação da tua marca a partir desse tempo correto, assim, né, da escolha adequada do quando comunicar. Tu acompanhou o último programa do Bonner? Não, eu não acompanhei. Não? Eu não Legal. acompanhei, mas claro, eu acompanhei o arredor dele. O que aconteceu. Todo o buzz que gerou. Mas não aí. cheguei a acompanhar o próprio, não consegui ver, essa marca ou aquela. Legal. Assim, por que foi um momento valioso, né? A audiência do Jornal Nacional, ela bateu recorde, né? Então, teve uma média aí de 27,5 pontos, com um pico de 30 pontos. Então, pro Jornal Nacional, fazia muito tempo que isso não acontecia ali na Rede Globo, mesmo sendo um jornal que tem normalmente bastante audiência, né? Mas realmente chegou a um pico muito alto que há muito tempo não acontecia. A Globo, né, faturou cerca de 10 milhões extra, né? O faturamento que já acontece ali no Jornal Nacional, só com os comerciais especiais, que foram justamente esses de marketing de oportunidade em função desse momento, né? E a gente viu um público aí altamente engajado, emocionado, né? Muito buzz nas redes sociais, muita gente falando sobre isso, e tiveram algumas marcas que fizeram algumas sacadas muito inteligentes que também repercutiram muito bem, né, no ambiente digital depois. Um exemplo foi a Amistel, né? Não sei se tu lembra daquele caso que teve, onde vazou uma latinha abrindo no Jornal Nacional. Foi em 2022 que aconteceu. E daí foi a maior piada, assim. Depois o Bonner veio e falou que era água, né? Que hoje em dia tem água em lata. E então a Amistel usou esse episódio para fazer a propaganda que falava, né? Dessa vez é cerveja mesmo, boa noite. Então, falando como se fosse uma comemoração de ele abrindo uma cerveja ali em função do último programa, né? A gente teve também o Nubank, né, que fez uma propaganda super minimalista, roxa, Nubank, né, que é uma marca nativa digital. Semana passada a gente falou um pouquinho dele também, mas depois de
mais de 10 mil boa noites, só nos resta dizer obrigado. Então ele trouxe uma mensagem bem simples, mas que também repercutiu muito bem. Um outro bom exemplo foi a Pilão, né, que ela usou a frase dar bom dia sempre foi o nosso forte, mas hoje viemos prestigiar o boa noite mais famoso do Brasil. Então muitas marcas entraram, né, nessa temática e criaram comunicações específicas para esse momento, que pegou muito bem, viralizou muito bem, né? As marcas, elas trouxeram um contexto relevante, né? Que o público estava falando sobre isso, mas sem perder, né, a sua autoridade de marca, a sua autenticidade. Então, trazendo códigos, né, das marcas, mas se adaptando a esse momento que o consumidor estava olhando, estava falando, para conseguir exponencializar a comunicação que é feita. Então, um fato, às vezes, simples, né, consegue repercutir muito bem se tu sabe aproveitar o melhor momento. Certo. Os jogos de futebol, muitas vezes, tem muito isso, né? São eventos. Exatamente. Aí a gente vê diversas frentes, né? A gente sabe também, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, os próprios momentos agora de final de ano. Agora em novembro a gente tem Black Friday, né? Então que já é algo que começa fora, mas que está amplamente disseminado aqui no Brasil e muito forte, né? São alguns exemplos também de momentos que as marcas podem se aproveitar, se adonar, né? Para gerar um conteúdo relevante sobre algo que está acontecendo no mundo e que tu consegue entrar nessa temática respeitando teus códigos de marca, mas trazendo um assunto relevante que todo mundo está falando para tu conseguir potencializar ainda mais o processo de comunicação. Isso significa uma propaganda sempre com muita novidade, sempre mudança. Exatamente. Isso fica para grandes grupos fazer isso, porque isso gera um custo, né? Certo. Gerar uma publicidade dessa gera um custo, né? A gente orienta... Além assim, do preço que é elevado claro, na tabela. O veículo vai elevar o valor na tabela, né? Sim. A gente consegue trabalhar dentro desse tipo de oportunidade, às vezes com investimento baixo também, né? Tanto na parte de produção de conteúdo, indo para um canal de mídia social, mas é importante, claro, né, que para a gente conseguir aproveitar essas oportunidades, a gente mantém essa janela de oportunidade ativa, né? Então, o que é isso? A gente está sempre conectado. O que está acontecendo no mundo e pautas que são relevantes e que fazem sentido com a minha marca, né? Também a gente deixar um espacinho sempre na estratégia de comunicação, no investimento que a gente tem, que é justamente essa verba de oportunidade, né? Porque se a gente trava o planejamento de comunicação, os investimentos, de uma forma única e por um longo período de tempo, às vezes a estratégia está coerente, mas a gente deixa, né, de aproveitar essas oportunidades que aparecem e às vezes com investimento pequeno a gente consegue ter um resultado, né, muito maior do que aquela comunicação convencional de dia a dia que a gente faz. Então, é importante, né, aproveitar essa velocidade, ter uma execução ágil, mas principalmente estar conectado com que fatos no mundo estão acontecendo que são relevantes e que fazem sentido com a minha marca, porque isso é muito importante também, né? A gente não pode só surfar uma onda que não tenha nenhuma conexão, né, com a minha marca, com a minha empresa, com o que eu estou querendo associar para ela. Né? Então, é importante que essa comunicação esteja integrada, né? Essa oportunidade, esse momento, esteja integrado com meus códigos de marca. Perfeito. Até a semana que vem. Muito obrigado aos ouvintes da Eldorado e até semana que vem. E se conecta. É isso aí, Fala que Conecta. Fala que conecta. Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9h, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.